Olá, nossos amigos, nossos seguidores, nossos associados, todos aqueles que estão junto com a gente de alguma maneira. Estamos aqui para mais um podcast, uma alegria muito grande nesse momento. Estamos com uma pessoa aqui que certamente vocês vão amar, uma pessoa que é um arquivo vivo, que é uma pessoa que certamente tem muito conteúdo e vai trazer inspiração aqui para nós também, que é o Maurício De Carlo. Já foi presidente da SEAT, hoje é vice-presidente, mas tem uma história enorme com as associações. Eu queria dar as boas-vindas aqui para o Maurício. Maurício, é uma satisfação ter você aqui. Tá? E vou dar um tempo para você se apresentar, falar um pouco sobre você e o seu vínculo com a instituição. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse momento. A Associação Comercial, depois do Felipe, está tomando um novo rumo, né? Um rumo muito moderno e muito legal. Esse trabalho que o Felipe está fazendo, não só desse podcast, mas todo o trabalho que o Felipe vem fazendo, Minuta SEAT, e todo o trabalho, todo o entorno, né, que o Felipe tem desenvolvido para a associação, tem transformado a associação, e é muito bom ver isso, porque eu sou um apaixonado pela associação comercial, faço parte dela há muitos anos, né, e tenho um carinho muito grande pela instituição. A representação dela, a importância dela na nossa sociedade, tudo isso todos os ganhos que ela já trouxe para a nossa cidade, tudo isso é motivo de orgulho para todos nós, né? Então, muito obrigado, Felipe, de estar aqui com vocês nesse momento. Bem, como é que começou a sua história? Você falou que tem toda uma jornada, mas acho que é interessante. Você gosta de contar isso, então acho que nossos espectadores também merecem ouvir com que idade você começou e quanto tempo tem, tá? Vamos lá. Mas assim, eu sei que isso entrega um pouco, mas faz parte. Faz parte das questões da vida. Não, mas vamos lá. Eu mantenho minha empresa com 17 anos de idade, né? Eu tive que ser emancipado naquela época e aquilo foi um momento de tensão. Minha mãe ficou muito preocupada com aquilo, que o menino precisava ser emancipado e ele é muito novo e tal. Mas eu queria muito montar um negócio e para montar um negócio eu tinha que ser emancipado. Fui emancipado aos 17 anos de idade e montei minha empresa. Começou como uma pequena loja de discos e depois ela foi crescendo e crescendo e se desenvolvendo bastante na cidade. A cidade gostava da loja, era uma loja alegre, uma loja que trazia alegria para todo mundo e que todas as novidades a gente tinha lá, e ela foi crescendo. E com isso foi uma das primeiras empresas da cidade, inclusive, a se expandir para outras cidades, né? Nós passamos a ter filiais em diversas cidades, chegamos a ter mais de 100 funcionários, tivemos 8 lojas, 2 depósitos, a empresa ficou bem grande, né? E depois, por problemas diversos, o modelo de negócio se esvaiu, a gente ainda tentou fazer algumas modificações, mas não conseguimos criar para ela uma longevidade maior, né? Não obstante todos os esforços que nós fizemos na época. As grandes empresas chegaram daquele segmento, né? E tiraram do mercado todas as empresas pequenas e médias, todas elas, não foi só a minha que desapareceu, tinham outras tantas, algumas mais novas e outras mais antigas do que a minha, algumas menores e outras maiores, todas desapareceram, né? Então, aquele modelo de negócio realmente não tinha mais como persistir. Mas foi uma experiência muito válida, muito interessante, né? E que me permitiu um crescimento profissional enorme. E passamos maus momentos, foram momentos bem difíceis, né? E a gente se reerguer depois de chegar no fundo do poço é algo muito difícil, não é fácil. Questão emocional, psicológica, além de todos os problemas que envolvem isso, né? Mas eu segui o meu caminho, no caminho da tecnologia, que aquilo foi sempre o que me apaixonou, né? E eu fiz 2 pós-graduações, uma em análise de sistemas, outra em ciência da computação, fiz um mestrado em ciência da computação
Depois fui ser professor na nossa faculdade, né? E militei lá por 20 anos. Foi uma experiência muito, muito boa, né? O ambiente acadêmico é um ambiente muito, muito bom, né? Isso te traz um conhecimento de uma forma geral muito boa. Você não só transmite conhecimento, mas como você adquire conhecimento, né? Meu relacionamento com os alunos era ótimo. Eu adorava cada momento que eu entrava em sala de aula, desde do primeiro dia dos meus 20 anos no magistério superior até o meu último dia. Todos eles foram com a maior satisfação. Fiz aquilo com muita satisfação e adorei. Foi um período muito bom. Não consegui continuar no magistério superior porque o meu desenvolvimento profissional estava precisando mais de mim. Então, lamentavelmente, eu tive que deixar essa carreira de professor. Mas foi algo muito gratificante, gostei muito. Eu fui eleito presidente da Associação Comercial com 28 anos de idade, né? Então, foi uma fase que a minha empresa estava realmente no auge na época, né? E também foi muito interessante, a gente conseguiu criar um grupo muito coeso dentro da associação e que desenvolveu bastante a associação e, por conseguinte, a gente ajudou no desenvolvimento da cidade também. Esse é um papel muito importante da associação, né? E ela realmente precisa contar com seus associados para continuar existindo. A simples existência dela é algo muito importante, é uma representação do empresariado da cidade, né? Então, a gente tem que manter a nossa associação viva e por muitos anos. Agora, em 2037, vai ser o centenário da Associação Comercial. É motivo de muita comemoração, né? E 2037 não está muito longe, não. Né? Daqui a pouco ela chega. E é isso, não sei se eu consegui resumir, né? Sim, conseguiu. Você tem uma história, como eu já falei, muito relevante com a instituição e com o associativismo. Mas uma pergunta que a gente tem feito sistematicamente, nós temos tentado ouvir e captar, como que as instituições devem se reposicionar nesse mundo digital, nesse mundo pós-pandemia, nesse mundo que muitos chamam de novo normal, com uma nova geração, com uma nova cabeça? O que você entende que ela tem que se transformar para se manter relevante também nesses anos vindouros? Olha, essa é uma pergunta muito difícil e que certamente não tem uma resposta fácil, né? Eu acho que os negócios sofreram uma modificação muito intensa pós-pandemia, né? A pandemia ela acelerou diversos processos que já estavam em andamento, né? Isso está afetando severamente o nosso comércio. O comércio varejista é belíssimo, é lindo. Eu adoro o comércio varejista. A alegria que ele traz para as ruas, né? O motivo para as pessoas virem à rua para poder comprar algo que elas estão precisando, né? Colore as nossas ruas, ilumina nossas ruas. Já imaginou? Dá uma olhada no centro da cidade, ali no sábado, por exemplo, que as lojas fecham por volta das 19 horas, e algumas até um pouquinho depois disso, né? Você vê a alegria que está ali, a iluminação, a cor, tudo que está ali, né? Às 9 da noite, 10 da noite, tudo fechado, essa alegria sumiu, né? O centro da cidade fica em preto e branco. Isso não é só aqui, isso é em qualquer cidade do Brasil e do mundo, né? Mas a evolução do comércio eletrônico tem sufocado o varejo de rua. Sufocado. E não está fácil para o varejo de rua se reinventar para continuar existindo. Estive conversando sobre isso com o André, inclusive, e que me preocupa muito, né, o ocaso do comércio varejista. E o André acha que o comércio varejista não vai acabar nunca, e eu concordo com ele e espero que ele esteja certo mesmo, porque o comércio varejista traz essa alegria para as ruas, né? Mas imagine os desafios que terão que ser enfrentados, né? As suas lojas em pontos comerciais que são caros,
Quando eles tiverem menos clientes, eles têm menos faturamento. Com menos faturamento, eles têm menos funcionários, né? E, por conseguinte, eles não conseguem mais pagar aquele volume de aluguel que pagava antes. E aí eles renegociam com os seus locadores aceitam, não aceitam, e por aí vai, a gente vai vendo o comércio de rua se enfraquecendo. Muito tempo atrás, uma das principais ruas da cidade aqui, você não encontrava uma loja nunca ali vaga para alugar. Hoje você encontra 4, 5 lojas ali para alugar. E eu acho que isso vai se acelerar da agora para diante. A pandemia deu uma acelerada forte nisso e isso vai se acelerar da agora para diante. Muito mais confortável, a gente tira por nós mesmos. É muito mais confortável a gente comprar um determinado produto pela internet que chega na nossa casa, a gente não precisa procurar vaga para carro, a gente não precisa pagar estacionamento, a gente não precisa ir no calor, né? A gente não precisa enfrentar fila na loja. Então, são todos esses desafios que o comércio, que o varejo de rua precisa analisar para poder superar e continuar sobrevivendo. E por que eu falei disso? Porque a nossa associação comercial, embora ela não seja só comercial, ela é industrial e agrícola, mas ela sumariamente representa o comércio. E Teresópolis passou durante um bom tempo aí sendo a indústria do comércio, né? Nós tínhamos poucas indústrias, hoje nós temos mais. Eu fico até feliz por isso, porque o setor industrial de Teresópolis cresceu bastante nos últimos 20 anos. Isso é muito legal e a gente tem que estimular isso, inclusive. Mas o comércio é a principal atividade ainda aqui na cidade, né? E são esses que basicamente a associação comercial representa. Aí você imagina o desafio que eles estão enfrentando e potencializa isso para dentro da associação comercial. Como é que a associação comercial ela vai continuar, ela vai se redesenhar para ela continuar representando todas essas empresas, né? Então, isso não vai ser fácil. Mas eu tenho a impressão que o melhor caminho é o caminho que você já desenhou. É o caminho que você está seguindo. De tentar trazer para todas essas empresas o conhecimento, né? Você trazendo para elas o conhecimento, elas vão ter mais elementos para saber como superar essa fase e se redesenhar, né, para o futuro. Então, acho que esse é o melhor caminho. Então, não é uma resposta fácil e é uma pergunta realmente difícil. Teremos que ouvir muito, entender muito, para a gente conseguir manter essa relevância que a gente está buscando. Eu queria te perguntar, Maurício, o que você falaria para os novos empreendedores? Você que já fez toda essa jornada de começar cedo, de ter um sucesso forte, de ter um declínio, se reinventar e voltar a ter um sucesso. Você tem algo para ensinar para os novos empreendedores? A gente também tem falado aqui com as pessoas que estão começando, tentando trazer uma palavra de estímulo, de inspiração. O que você diria para essas pessoas que estão começando? Eu acho que é o seguinte, o ponto forte disso não desista nunca, né? Conversamos até o nosso papo aqui falando sobre resiliência, né? Que é a palavra do momento, a resiliência, né? Mas vamos simplificar isso, não desista nunca, né? Não desistir nunca. Falamos sobre isso agora há pouco aqui também, né? O que você faria de graça? Né? O que te dá satisfação de fazer? Né? Esse é teu caminho, né? Porque aquilo que você faz de graça, você vai fazer com toda satisfação e vai fazer bem feito. Eu dizia para os meus alunos na faculdade o seguinte, que a gente deveria procurar sempre fazer o que a gente gosta. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem feito. E o dinheiro acaba vindo como consequência disso, né? O dinheiro, nunca na minha vida o dinheiro foi o objetivo final de qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Nunca foi, né? Na minha vida sempre eu queria fazer aquilo que eu gostava de fazer, que eu queria fazer bem feito. E tudo que eu procuro fazer com excelência. Claro que a gente erra, a gente não acerta sempre. Mas o Vladimir mesmo na fala dele, ele falou a respeito disso, né, da gente elevar o nosso nível de acerto, né,
as informações são fundamentais para isso, para a gente poder elevar o nível do nosso acerto. Porque enquanto a gente estiver acertando mais do que errando, nós vamos conseguir ir mais longe. E quando a gente consegue aperfeiçoar os nossos acertos, então, para a gente aumentar o volume de acerto, melhor ainda. Então eu dizia para os meus alunos o seguinte: procure fazer o que você gosta. Mas quando isso não é possível, procure gostar do que você faz. Não tem jeito, porque senão, se você não gostar do que você faz, você vai ser sempre uma pessoa revoltada com você, com a vida, com o teu trabalho, com tudo. Então, procure gostar do que você faz. Eu tive que passar por isso muitas vezes na minha vida, Felipe, porque, como eu te disse, quando a gente tem um declínio forte na nossa vida, a gente aprende muito. A gente não aprende com sucesso, a gente aprende com fracasso. Né? Então, o fracasso nos ensina muito. E, a partir daquele momento, a gente aprende que tem que gostar daquilo que a vida puder nos entregar naquele momento. Né? Claro, e sempre buscando o melhor, não desistindo nunca. Então vocês guardem aí, tem 2 dicas preciosas aqui, que é nunca desistir e encontrar realização no que você faz. Dentro dessas 2 questões, eu gostaria de explorar um pouco, se me permite, todas as 2. Vou falar primeiro do gostar do que você faz, ou fazer o que você gosta, mixar isso aí. Isso tem a ver com o que andam falando muito por aí, e quando falam muito de alguma coisa, eu fico desconfiado se tem exagero. Anda muito falando por aí sobre o propósito, negócios com propósito, você ter propósito na sua carreira. Isso tem a ver com isso? Não sei, tem muita coisa de moda, né? E eu sou avesso à moda. Eu sou um cara assim muito conservador, né? E sou avesso à moda. Eu, quando vou fazer alguma coisa, eu procuro fazer sempre a clássica. Porque a clássica ela dura mais, né? A moda ela é muito efêmera, né? Então tem muitos ensinamentos aí, tem muitas coisas assim que tem a ver com a moda, né? E eu acho o seguinte, que o propósito ele tem que estar na cabeça de cada um, né? Cada um tem o seu propósito e sabe o que é mais importante para si e o que gostaria de se ver lá adiante. Eu acho que tem uma pergunta que é muito importante aí, que eu sempre passei para os meus filhos, é o seguinte: olha, como é que você gostaria de estar com 30 anos de idade? E depois, como é que você gostaria de estar com 50 anos de idade? Como é que você se vê com 50 anos de idade? Né? São 2 momentos importantes assim da nossa vida, que se a gente conseguir passar por esses momentos atingindo os nossos objetivos, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Então, Felipe, eu penso que tem relação com isso que você me perguntou, tem toda a relação com isso que você me perguntou, mas não sei se é exclusivamente isso, entendeu? Eu acho que, de repente, é um pouco mais do que isso até. Pouco mais do que isso. Então a gente tem que entender o propósito, gostar do que faz, mas não se conformar com isso também. Tem algo mais que o empreendedor precisa buscar para atingir os objetivos dele. Eu penso que o empreendedor mesmo, ele é ambicioso, né? Por natureza ele é ambicioso. Então ele nunca está satisfeito com aquela realização. Quando ele alcança aquela realização, ele já tem uma nova realização a alcançar, né? Todo empreendedor ele age dessa maneira. E é claro, quando a gente realiza um determinado objetivo, a gente se encaixa numa zona que é muito perigosa, que é a zona de conforto, né? Naquele momento a gente se sente confortável porque está tudo funcionando bem. Só que a dinâmica do mundo não vai permitir que a tua zona de conforto permaneça. Então, se você não se elevar,
aquela zona de conforto ela vai acabar e você pode ter dificuldades para encontrar uma nova zona de conforto. Então, o ideal é, você alcançou tua zona de conforto, maravilha, mas já planeje algo mais adiante. Mas isso eu acho que a gente isso não é uma coisa que a gente consiga ensinar. Eu acho que isso é uma característica do empreendedor, né? O empreendedor ele já tem a ambição como elemento combustível dele, né? Então ele nunca está satisfeito. Quando ele chega num determinado ponto, ele já quer mais do que aquilo. E aí a gente, nessa sequência, a gente entende que ele tem que almejar sempre algo mais. E aí, voltando na primeira vertente do não desistir nunca. Ouvimos uma história nesses dias aqui sobre a diferença de ser persistente ou ser teimoso. O empreendedor tem que entender qual que é o limite de uma linha tênue, que às vezes não está tão fácil de identificar. Como que você entende que é a diferença da persistência, da perseverança para a teimosia? Isso é uma coisa bastante interessante, porque e tem uma diferença grande entre a persistência e a teimosia, né? Mas eu sou muito persistente, mas muitas vezes eu sou muito teimoso, né? E a diferença entre um e outro é o seguinte, é que você ser persistente é você insistir naquilo que você sabe que está certo, mas não é que você sabe que está certo pela tua sensibilidade, é que você tem elementos que te mostrem que aquilo ali está certo, né? Você só precisa ser persistente para aquilo encaixar. É aquela roda que você começou a girar ela, mas quando você começa a girar ela é quadrada, né? Ela só vai se arredondando com o tempo, né? Então você precisa arredondar aquilo ali, né, com o tempo, né, e fazer aquilo ali funcionar. Então isso é a persistência, é você insistir em algo que você tem elementos que te mostrem que aquilo está certo. E a teimosia é você insistir naquilo que você não tem elementos para que te comprovem que aquilo ali está certo ou não, mas que a tua sensibilidade diz para que você insista naquilo. Muitas vezes, e a gente não pode criticar isso, tá, Felipe? Porque os empresários de sucesso todos do passado, eles não tinham sistemas de informação que traziam para eles todos os elementos para eles poderem decidir corretamente, não. Eles decidiam pela sensibilidade mesmo, né? Você vê Henry Ford lá atrás, né? Você vê aqui no Brasil diversos exemplos que nós tivemos aí do passado, o Abílio Diniz, o Samuel Klein e outros tantos, né, que naquela época não havia sistemas de informação para poder trazer todos os elementos para eles, não. Então eles decidiam na sensibilidade, e outros tantos aí que a gente... Andrew Carnegie, né, que isso vem lá de trás, ele não tinha todos os elementos para poder decidir, então ele decidia, ele usava os elementos que ele tinha e decidia boa parte com a sua sensibilidade, né? A gente não pode criticar quem decide pela sensibilidade, mas é óbvio que a chance de você acertar nas tuas decisões é muito maior quando você tem todos os elementos sob controle, né? Do que quando você só conta com a sua sensibilidade. Mas quando você só conta com a sua sensibilidade, você está sendo teimoso, né? Pode dar certo, mas pode não dar. Então nós temos que desenvolver essa habilidade de sermos persistentes, não desistir nunca, mas também entendermos o que são os dados e informações importantes que hoje existem em abundância e nos facilitam nessa tomada de decisão e você entender o que é o certo a se fazer nesse momento. Então, nessa jornada empreendedora, nós também temos muitos desafios na nossa cidade. Temos muitas questões dentre os que acometem no mundo todo, que já foram falados aqui, o florescer do e-commerce e tantas outras coisas que poderiam falar aqui. Mas vindo para Teresópolis, sobre a nossa presença aqui, você fez a sua vida aqui, sua carreira toda aqui, seus negócios todos aqui, o que você entende que são os desafios que nós, empreendedores, empresários, temos que encarar no nosso município? Não vejo que seja muito diferente de qualquer outro município do Brasil. Claro que cada um guarda as suas características, mas todas as dificuldades que nós vamos enfrentar aqui de uma forma geral são as dificuldades que todos vão enfrentar em qualquer outra cidade.
Teresópolis tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, mas eu acho que, de uma forma geral, é uma cidade excepcional para se viver e até mesmo para se empreender. Eu já ouvi muita gente reclamar de que empreender em Teresópolis é muito difícil e tal. Realmente não é fácil. Mas também não é fácil em lugar nenhum, né? Claro que nós temos que continuar aprimorando a nossa qualidade de escolher os nossos governantes, né? Nós temos que permanecer nesse aprimoramento. Na época em que fui presidente da associação, eu lancei uma campanha. Eu identifiquei que a gente não conseguia fazer coeficiente eleitoral suficiente para eleger um deputado estadual ou um federal. O federal nem fazia parte do nosso planejamento, mas pelo menos que a gente conseguisse eleger pelo menos um deputado estadual. Para isso, para a gente conseguir eleger um deputado estadual, a gente precisava concentrar os votos da cidade em candidatos da cidade, né? Se a gente dispersasse os nossos votos com candidatos de todas as demais cidades, a gente não ia conseguir eleger gente daqui. Eu não estou discutindo se é melhor ou pior isso, né? O foco era... a gente consegue eleger alguém aqui da nossa cidade que a gente encontra ali na padaria da esquina e pode cobrar dele determinadas situações, que a gente pode convidar ele para vir aqui na associação comercial, discutir aspectos que o comércio da cidade precisa, né? A atenção que o governo do estado está faltando para a nossa cidade, que eventualmente esteja faltando para a nossa cidade. A gente consegue fazer isso. Então, na época, lançamos uma campanha de votos nos candidatos de Teresópolis, e essa campanha ela foi bem sucedida por muitas vezes, e a gente conseguiu, em todas as suas melhores edições, eleger pelo menos um deputado estadual. E por 2 vezes nós elegemos o federal, uma vez suplente e uma vez o federal eleito mesmo. Não sei se você lembra, ele foi eleito inclusive por um voto. Você lembra desse aspecto? Um voto de diferença. E pode ter sido o seu, o meu, do seu pai, do André, de qualquer um outro, né? Um voto. Ele foi eleito deputado federal, e conseguindo a vaga que seria de um deputado do Rio de Janeiro, que era muito bom também. Esse deputado, que se ele fosse reeleito, ele estava tentando a reeleição, inclusive, se ele fosse reeleito, ele era muito bom. Mas era do Rio de Janeiro, e nós conseguimos eleger um deputado federal de Teresópolis. Aquilo foi muito legal. Então eu penso que a gente tem que permanecer aprimorando a nossa capacidade, aperfeiçoando a nossa capacidade de eleger as pessoas certas, né? A gente eleger o melhor prefeito. Não estou discutindo aqui qual é o melhor prefeito, cada um tem a sua opinião e cada um deve ter o direito de expressá-la e defender o seu candidato, né? E isso é ótimo, né? Se todo mundo tiver a possibilidade de defender o seu candidato, vai ter a oportunidade de expor as ideias, as suas opiniões, o porquê que escolhe aquele sobre um outro. Eu acho isso ótimo, esse debate é maravilhoso. E elegermos também bem os nossos vereadores, que são os caras que fazem as leis para o nosso município, né? Então a gente tem que sempre escolher bem todos esses componentes, né? E com isso a gente vai conseguir fazer com que a nossa cidade se desenvolva melhor. Então vamos seguir tendo uma consciência forte, e as instituições têm um papel importante nesse processo. E é importante que nós tenhamos uma massa e que tenhamos um corpo de associados. Que nós cresçamos nesse aspecto e que as pessoas venham participar da associação. Precisamos de novas ideias, de oxigenação, para que nós possamos, nesse ambiente e nesse ecossistema, nos conectar com esses entes políticos. Nós não somos políticos, mas nos conectar, e com outros ecossistemas também, para a gente trazer virtude para a nossa cidade. Nesse processo, qual que é o papel da instituição
para a gente poder ajudar tanto o eleitor quanto levar demandas ao executivo, ao legislativo, na esfera municipal, que a gente vai estar mais presente, mas também nas outras, nos conectando com outras associações e levando pleitos para o Estado ou que está para o governo federal. Você entende que esse papel das instituições é importante nesse processo político, econômico, social? Eu acho importantíssimo, Felipe. Eu acho que a associação ela pode ajudar muito nisso, dando voz a todos, né? Então, esse é o caminho. Eu acho que quem procurar a instituição, e assim já é feito, porque durante toda a sua existência ela nunca negou ou fechou a porta para esse ou aquele candidato, né? A gente tem que dar voz a todos, tem que dar oportunidade a todos, né? E eu acho que tem que haver um engajamento do empresariado de uma forma geral à instituição para que ela consiga continuar existindo e representando todos eles, né? A gente discutindo essas possibilidades todas, seja num fórum dentro da associação comercial, ou seja em qualquer outro lugar, seja em qualquer outro auditório, mas que a gente tenha a possibilidade de debater os assuntos que são importantes para o empresariado, eu acho que esse é o papel da instituição mesmo. E, é claro, a instituição sempre foi muito respeitada, ela sempre foi muito bem recebida pelo Executivo Municipal, não importa qual prefeito, qualquer prefeito sempre recebeu a associação comercial, né? E todos eles atuaram de uma maneira, ouvindo ou não ouvindo a instituição, não importa, mas atuaram dando espaço para a associação comercial ir lá reivindicar alguma coisa, né? A própria Câmara Municipal também nunca se negou a receber a associação comercial e discutir pontos que a instituição considera importantes. E esse respeito mútuo, eu acho que ele é fundamental para essa boa convivência, né? E o entendimento da importância de tudo isso, né? É claro que é inegável a importância do Executivo, do Legislativo, do Judiciário municipais. Eles são a maior importância do nosso município, né? E a nossa instituição ela pode participar levando a todos eles a voz dos nossos representados, né? Para isso é muito importante que os nossos representados e todos aqueles que queiram ser representados pela instituição, que venham fazer parte dela, né? Tem muitas, mas muitas empresas na cidade, muitas, que não fazem parte da instituição, mas que deveriam fazer, porque essa instituição vive para brigar por eles. Ela existe para brigar por eles. Então era muito importante que todos viessem fazer parte dela para que ela consiga continuar existindo. Esse processo nós temos que também me conectar os propósitos do empreendedorismo com o da instituição, com o poder público, isso tudo. E nós temos meios de criar pontes. Tá? E existem outras instituições que também fazem parte dessa teia social. Você considera que essa ligação com outras instituições também isso é importante? E você tem instituições que representam outras categorias na área da saúde, jurídica, e eu poderia citar dezenas aqui. Mas você entende também que isso é algo fundamental? Com toda certeza, isso é fundamental mesmo, né? O sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados são duas instituições importantíssimas, né? E eu, enquanto presidente da Associação Comercial, eu procurava as duas. A CDL é uma instituição de muitos anos, de muito valor, né? E que é muito importante nesse processo. Então, tudo isso a gente pode fazer em conjunto com todas essas instituições, né? A OAB é uma instituição poderosa e muito importante em todo esse processo. Então, qualquer dessas instituições, elas são muito importantes para a gente poder construir uma força da representatividade
de toda a sociedade, né? A gente representa parcelas da sociedade. Cada uma dessas instituições representa uma parcela da sociedade. Elas juntas têm um poder imensurável. Que nós estamos subestimando, muitas das vezes. E precisamos melhorar isso. Uma coisa que é sempre dito em momentos de reflexão, de análise a nível de Brasil, é que existe um fosso, existe um distanciamento do mundo corporativo, da economia, do empreendedorismo, das instituições que trabalham a parte prática da sociedade com o mundo acadêmico. Você falou da sua realização, do seu prazer em estar no meio acadêmico. E também falou, muitas vezes, do seu prazer em empreender, em ser empresário. Como nós podemos trazer uma cola, uma amálgama, uma junção, de uma maneira em que um trabalhe para ajudar o outro e a gente diminuir esse distanciamento? Você é uma pessoa que certamente tem algo a dizer sobre isso. Observe o seguinte, que empreendedorismo não tem assim muito a ver com o ensino superior, por exemplo. Porque a faculdade ela não ensina isso. Isso é uma coisa que é praticamente inata, né? Mas ela pode trazer o conhecimento, né? E a instituição ela pode, de alguma maneira, aproximar o meio acadêmico do empresariado de uma forma geral. Cada um no seu ponto. A nossa instituição ela representa uma massa de empresas que tem carências em diversos aspectos, né? E a área acadêmica, as universidades produzem pessoas capacitadas para poder auxiliar essa massa de empresas que precisa desse conhecimento. Eu não sei de que maneira a gente pode aproximar isso, mas eu acho que você também tem procurado fazer um trabalho muito bom, trazendo sempre conhecimento para o empresariado de uma forma geral, né? Daqui a 7, 8 dias vai ter um novo seminário que você trouxe aí, de uma pessoa muito competente que vem trazer as suas experiências, né? O seu caminho de sucesso, né? A sua receita de sucesso para diversas pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A outra que você trouxe do pessoal da Disney no ano passado foi um evento magnífico, espetacular, que trouxe muito conhecimento para todos. E aquilo foi estimulante, aquilo foi empolgante. As pessoas ficaram reverberando todo aquele conhecimento que adquiriram lá por alguns meses ainda. Aquilo foi muito importante, Felipe. Então, eu acho que esse trabalho que você já faz já é um trabalho importante para criar uma união entre o meio empresarial e as suas necessidades e o meio acadêmico que traz o conhecimento, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que já é feito, que certamente está sendo aprimorado por você e que vai ser cada vez melhor. Dessa maneira, nós precisamos encontrar alguns caminhos, porque algumas pessoas ainda sentem falta dessa liga. Existem exemplos fora do Brasil de aproximação desses dois mundos que a gente possa se inspirar? Você já pesquisou alguma coisa sobre isso? Não pesquisei sobre isso, mas é um tema bastante interessante para a gente ver como é que isso aí se integra, né? E a gente vê experiências aí do mundo de uma forma geral. O mundo tem dado lições aí em todo sentido, né? A gente tem assistido cada situação internacional aí que, nossa, e nós estamos vivendo uma era que é rica em tudo isso, né? Nós vivemos até uma pandemia. Você imagina que a última pandemia vivida no mundo tinha há 100 anos atrás. Gerações e gerações viveram sem conhecer uma situação como essa. Então, nós estamos ganhando muita experiência realmente. Nós estamos vivendo
situações aí que são realmente impressionantes, né? Você vê esses conflitos que têm acontecido lá na Europa e agora no Oriente Médio, com o risco de alcançar uma escalada perigosa, né? As ameaças que hoje têm sido divulgadas aí na imprensa, hoje mesmo, né? Têm sido divulgadas na imprensa. Então, quer dizer, o mundo não está calmo, não. O mundo está muito nervoso. Certamente, temos um mundo em fricção. Eu gostaria de deixar um dever de casa aqui, deixar um desafio para os nossos ouvintes e participantes. Se você conhece algum case de sucesso ou conhece alguma ação que possa ser replicada de aproximação do mundo acadêmico com o mundo empresarial, vem trazer para a gente. Porque a gente certamente vai pesquisar sobre isso e vamos conversar com as instituições daqui da cidade, e a nossa pioneira e as outras que porventura existam também, para a gente trazer uma aproximação disso, que certamente nós vamos colher muitos frutos. Na FESO, se me permite, na FESO, ela tem um trabalho eu fiz parte dele, inclusive, desse projeto, do projeto da Empresa Júnior, né? E o trabalho que a Empresa Júnior sempre desenvolveu foi um trabalho sempre muito legal. Eu acho que a gente pode integrar mais a nossa instituição com a Empresa Júnior, inclusive, para ver de que maneira a gente pode se cooperar, né? A instituição cooperando com a Empresa Júnior, que é uma empresa que não tem nenhum fim lucrativo, o fim é exclusivamente educacional, né? E a Empresa Júnior com a instituição, né? Ela poder, com a sua articulação, né? De alguma maneira, a gente aproveitar esses esforços que podem ser desenvolvidos lá. Então, isso é uma coisa bem legal. Fica a ideia aí para a gente desenvolver. Sei que nós estamos num mundo nervoso, como você falou, e eu sei que o tema da semana é algo que a gente está doido para falar aqui, só dar uma pincelada: liberdade de expressão. Você, como alguém da tecnologia, um defensor da liberdade de expressão, sem a gente levantar nenhuma bandeira política, a gente não está aqui para isso, mas eu gostaria de deixar aqui uma reflexão em que você traga qual que é o desafio para essa nova geração entender todo esse descortinar desse mundo tenso e não perder a liberdade de expressão a despeito do respeito ao próximo. Esse é um tema bastante espinhoso e é um tema que a gente precisa tratar com muito cuidado, muito carinho, porque corre o risco da gente, daqui a algum tempo, não ter mais liberdade de expressão. A primeira emenda americana, ela garante a liberdade de expressão, impedindo que o próprio Congresso crie leis que, de alguma maneira, impeçam as pessoas de exprimir a sua opinião. Isso porque falam assim: isso aqui não pode ser divulgado porque isso aqui não é apropriado. Mas quem é que vai julgar se aquilo ali é ou não apropriado? Quem tem que julgar se aquilo é apropriado ou não é quem está recebendo aquela informação. Ainda que aquela informação, e isso está inclusive na primeira emenda americana, que diz lá que a pessoa tem que ter irrestrita liberdade para expressar a sua opinião, ainda que seja um erro. Ora, quem é que vai julgar se aquilo está errado ou não? Comentamos até um pouco antes aqui sobre esse tema também, falando sobre a escravidão, que foi um período negro da existência da civilização. Mas isso aconteceu. Isso faz parte da nossa história, né? Se naquela época não se tivesse liberdade de expressão, a escravidão não acabaria. Porque aquilo era o modus vivendi da época, né? E qualquer um que se levantasse contra aquilo, ele seria tolhido se não houvesse a liberdade de expressão. Diversas pessoas se insurgiram contra aquilo, achando aquilo um absurdo. Se as pessoas não tivessem, e isso na época era considerado um erro, porque o modus vivendi era aquele. Não, é assim que funciona, né?
O certo é assim, o errado é não ser assim. Né? Então, se prevalecesse a não liberdade de expressão, a escravidão não teria acabado. Porque a expressão da opinião contrária àquilo que na época era tida como um erro não seria permitida. Então, eu acho que é muito perigoso a gente julgar qualquer coisa que alguém queira exprimir na sua opinião, julgando que aquilo é um erro. É um erro. O que essa pessoa está dizendo é um erro. Ela tem que ter o direito de exprimir o seu erro. Porque dentro daquilo vai nos permitir, inclusive, ter um debate mais aberto da sociedade a respeito daquele assunto. Né? Eu já ouvi coisas absurdas, né? E de repente aquilo pode até não ser tão absurdo, mas eu acho que a pessoa tem que ter o direito de expressar a sua opinião absurda, por mais absurda que ela seja. Né? Então eu acho que isso jamais tem que ser tolhido. Hoje nós estamos vivendo um momento assim muito complicado, porque nós estamos vivendo a ditadura da democracia. É um paradoxo, né? Mas em nome da democracia, todo mundo faz qualquer coisa e justifica qualquer coisa. Isso é um ato antidemocrático, esse ou aquele, não importa qual. Né? Isso aí é contra a democracia. Nossa, e nós estamos vivendo a ditadura da democracia. Então, em nome da democracia, tudo se encaixa. Qualquer coisa é possível. Né? Qualquer justificativa absurda é possível. Não, em nome da democracia nós não podemos permitir que essa opinião seja divulgada. Que é isso? Em nome da democracia, aí a pessoa usa em nome da democracia para justificar qualquer ato arbitrário. Então o meu adversário político é antidemocrático. Ele tem que ser extirpado. De alguma maneira. É isso. E ele é antidemocrático. Não estou falando da questão presidencial, não. Estou falando até em realidades locais. Isso está acontecendo. Qualquer situação. Pois em qualquer situação. E eu ouço as pessoas falando, eu ouço muitas pessoas falando sobre democracias, e algumas até sem saber o que significa democracia. Eu já ouvi pessoas falando também sobre fascismo sem saber o que era o fascismo. Né? Sem saber, por exemplo, que nós tivemos um governo que foi fascista, mas que trouxe os maiores ganhos para o trabalhador. Foi o governo fascista que criou a CLT. Foi o governo fascista que trouxe toda essa proteção que hoje os trabalhadores julgam que é o máximo, né? Que eles têm direito, que não querem abrir mão dela e têm suas opiniões, e eu acho que todos têm que ter o direito de expressar sua opinião. Mas muitos não sabem que foi o governo fascista que o Brasil teve que trouxe todos esses ganhos. Então eu acho que a liberdade de expressão ela tem que estar presente em todos os sentidos. E quem expressa a sua opinião tem que ser responsável por ela também. Se ele expressa a opinião dele de uma maneira ofensiva ou que agride... Nós já temos leis que tratam disso, nós não precisamos ter lei para tratar de fake news, nós não precisamos ter lei... Já temos leis que tratam desse assunto. Né? Se a pessoa estiver difamando alguém, caluniando alguém, né? Ou divulgando notícias falsas ou coisas que induzam pessoas a erro, né? Nós já temos dispositivos que permitam que essa pessoa seja acionada na justiça. Não precisa criar a lei contra fake news. Eu acho que tem que se ter o direito até da fake news para que nós podemos ter um raciocínio crítico, para que nós podemos entender que não, isso aí é um absurdo, eu vou pesquisar sobre isso para saber se isso aí é ou não verdade. Né? Nós não vamos conseguir conter falsas informações na base da lei, nós não vamos conseguir fazer isso. Né? Então eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser garantida em todos os sentidos. Todos os sentidos. Inviolável. Inviolável. E a minha liberdade de expressão diz que a gente está precisando chegar ao fim, infelizmente. Mas nós podemos marcar outro podcast com o Maurício. Só é difícil agendar, mas a gente consegue, quem sabe, lá pro final do ano. Vamos ver. Então. Gente, estamos chegando aqui ao fim. Eu queria deixar uma última palavra aqui pro Maurício, deixar uma inspiração, deixar algum recado, algo singelo aí
para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os nossos seguidores aí, Maurício. Então tá contigo para fazer um fechamento antes da gente se despedir. Obrigado, Felipe. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme participar de qualquer evento da Associação Comercial. É uma instituição que eu estimo muito, né? E fazer parte dela durante todos esses anos, realmente, para mim, é uma honra. E eu gostaria de reforçar aquilo que eu disse para os novos empreendedores, não desistir nunca, porque uma hora a coisa dá certo, né? A gente, sendo perseverante, persistente, mas não teimoso, né? A teimosia ela realmente não é boa, né? Mas a gente acaba chegando lá. Então vamos em frente que uma hora as coisas dão certo. Maravilha, é uma satisfação, muita gratidão por você ter estado conosco, ter compartilhado sua história, sua bagagem, suas questões empresariais, acadêmicas, que certamente são de grande valia para muita gente. Queria agradecer a todos que nos ouvem e lembrando dos 3 Cs, tá? Que são quais? Curtir, compartilhar e comentar, ou seja, participe desses 3 Cs. Lembra do Seminário Connect, semana que vem, estamos a 8 dias do Seminário Connect. Venha participar conosco, certamente vai ser de grande valia, como ele mesmo aqui salientou. Esperamos vocês aqui na nossa instituição, nas nossas múltiplas ações. Nós queremos a participação. Queremos que o nosso público também venha participar, venha nos trazer ideias, venha trazer energia, que nós juntos possamos realizar cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco e muito obrigado para todos. Valeu!